Então aí é onde vem já a parte de oneração para esse tipo de investimento. Porque é como eu disse, não tem condição, não tem caixa viária, não tem coisa, não tem como deslocar para lá e fazer um deslocamento. Então eu acho que a outorga nesse caso. Aqui do Barão, a gente às vezes. Claro que a dimensão da circunstância é bem maior, mas é uma exemplificação de que o pequeno também teria que fazer isso para ajudar É uma autoajuda na realidade, né? Porque a troca benefício é dele. Só uma questão só ainda dela, que é a história da zona especial, que já apareceu no outro e apareceu nessa zona também. Desculpa, claro, porque ela não está demarcada, né? Ela entra com uma necessidade de se fazer um projeto específico. Porque assim, hoje nós não temos subsídios o suficiente para falar assim, aqui vai ser habitação de interesse social, aqui vai ser habitação de interesse social, aqui vai ser habitação de interesse social. Hoje não tem como nós fazermos isso. O que a gente pode fazer é demarcar assim, dentro das zonas você pode se fazer um projeto específico, dentro desse projeto específico você pode determinar uma área, essa área pode ser subdividida, esses lotes aqui, né, eles podem ser subdivididos para a área de interesse social, né, e aí se fosse na CR3 eles podem ser subdivididos para 150 metros quadrados para viabilizar a questão habitacional, e na CR2 poderia ser subdividido por 180 metros quadrados, assim você viabilizaria a questão da... Teria que determinar, precisa... Olha, porque o maior problema que a gente tem é quantas áreas de ZEIS a gente precisa ter hoje? Quantas áreas do quê? Começando No plano de adaptação. Começando do levantamento. O problema é que assim, nós estamos trabalhando com 3 tipos de ZEIS. Né? A princípio, o que foi discutido do loteamento irregular, dos vazios urbanos e das áreas de assentamento precário. Né? Então, os assentamentos precários você tem como delimitar, e já são consolidados. Sim. Né? As áreas onde tem o problema do loteamento irregular, também já tem como você fazer. mapear. O problema está nos vazios, que se ele não ficar delimitado, não vai sair do papel. Mas você sabe que assim, aí é uma questão que a gente começou a ver. Só que isso, hoje a gente não tem subsídio suficiente para ir lá e colocar. Por exemplo, e não dá nem que a gente começou a tentar fazer os cálculos lá, de, por exemplo, deixar 10% de cada vazio para habitação de interesse social. Porque assim, tem alguns vazios que são grandes, tem outros que são pequenos. Você vai lá, 10% daquilo dá para fazer o quê? 4 lotes? Isso é o suficiente? Não é o suficiente? Como que se resolve isso? Então, e o que a gente vê assim, por exemplo, eu estava pensando aqui na questão do ADI, do estudo de densidade. Um dos maiores problemas que a gente tem dentro do poder público, até para fazer planos, projetos e tal, é a falta de informações juntas, porque assim, hoje a gente não tem nem assim, mapeado, aqui tem um edifício, esse edifício tem 10 pavimentos, aqui tem... A gente não consegue gerar isso. Então, assim, toda vez que a gente vai trabalhar a informação, a gente precisa juntar essa informação. Tem um cadastro de IPTU. A gente tem essa informação, só que a gente não consegue... Não consegue. Só que, assim, as informações, elas estão todas espalhadas. Então, o que acontece? Você não consegue juntar. Se você parar para pensar, aí você tem que fazer um estudo assim, específico, aí você vai lá, pega o IPTU, pega um mapa, passa um mês fazendo isso aqui, para depois você... Então assim, você perde muito tempo produzindo as informações. Então aí o que acontece? Às vezes você tem que começar a trabalhar com as informações de uma forma macro mesmo, porque senão não... É difícil assim, a gente levou quase um ano para juntar todas as informações. E isso não é um problema exclusivo de Tubarão. Não é uma crítica à prefeitura, é o poder público municipal brasileiro. Cada secretaria tem o seu sistema. E nem sempre, né, na verdade, quase nunca esse sistema, eles interagem. Então, assim, é muito difícil de você conseguir fazer com que eles interajam. Quando, na verdade, assim, o ideal seria que você tivesse dentro do sistema de planejamento um órgão pensante no município, onde você
base de dados, né? as bases de dados, exatamente. Para você pensar só as informações e trabalhar elas. Cada um tem que fazer um trabalho diferente, e nem sempre a Secretaria de Precisa uma Planejamento consegue intranet. isso. Precisa uma intranet para interligar todos os Olha, a minha as colocação secretarias. não foi na função de polemizar coisas, tá? Não, mas você Colocando sabe a que- densidade pelo sentido que nós analisamos gabaritos de ruas e tentar restringir ou verificar o que Mas você sabe que. para Não é. acontecer. Não seria nem a questão de criar polêmica, porque daí eu fiquei pensando assim, será que seria possível? Por que a gente não fez, sabe assim? Porque quando a gente trabalha, não quando a pensou gente nisso. tem dados para trabalhar com quando a gente consegue assim, ter dados confiáveis para trabalhar com todas as informações assim, facilita muito o trabalho. Porque daí assim, a gente consegue ir lá e só trabalhar essas informações. Tá, vamos passar para as EC2, depois a gente começa a discutir o restante do funcionamento. Analisando esse ponto de vista, o critério hoje que foi dado aqui de gabarito, de pavimento, então também é. Qual foi o estudo que tu fez para determinar o que é duas pavimentos? Se tu não tem necessidade, não tem gabarito de rua, não tem isso, não tem aquilo, aí piorou tudo. Na verdade, o Então nós critério... estamos chutando. Não, na verdade, o critério que a gente utilizou foi a questão das restrições físico-ambientais no município. Aonde? Físico-ambientais, Físico-territoriais. territoriais, quer dizer, só declive, aclive, vai cair, não vai cair. Por enquanto, sim. Para essa proposta, e levando em consideração também aquilo que já tinha sido estabelecido. Porque, assim, a história do município é algo que a gente não pode perder. Então, assim, você tem um estudo, certo? Um zoneamento que foi determinado num ano. Depois você tem um plano diretor que foi determinado no outro. Você não pode simplesmente chegar assim e falar assim, não, eu sei tudo e vou lá e desconsidero tudo aquilo que existia antes e chego aqui com uma proposta completamente diferente. Não. O que a gente fez foi trabalhar com o que existia já, com o que não poderia existir por conta do diagnóstico feito, e fizemos uma nova proposta tentando inserir os instrumentos de estatuto, o que nós podemos mudar para trazer essa proposta um pouco mais trabalhada para avançar dentro dela a partir da oficina. A ideia foi essa. Eu acho que até com uma questão de ordem, digamos assim, uma dessas a gente pode tentar chegar até o fim das ondas, né? Todas o que foi trazido, todo o material que você trouxe, até porque esse debate não vai se encerrar aqui. Né? E eu acho que o nosso compromisso depois de hoje é estudar esse material e tentar também fazer as nossas colocações. Pode falar. E aí, a colocação de um leigo, completamente, mas a gente vê que essa prática, ou esse sistema de definir realmente número de pavimentos, essas coisas, me parece que sempre é mais ou menos o mesmo sistema adotado no país inteiro. E eu não sei se existe algum município que deu certo. Né? Eu acho que os problemas sempre tendem a se agravar em todos os municípios. Né? Por que não mudar essa lógica e ter uma regra totalmente diferente disso? Por exemplo, onde o número de pavimentos está diretamente proporcional à largura da rua. Né? Tem um índice. Né? Então, você tem uma avenida Zaperini, tem 20 metros de largura, não sei qual é a largura, 14 metros. Bom, vamos que o índice seja 2, divide 14 por 2, pode ter edifício de 7 andares. A outra rua tem 6 metros, pode ter edifício de 3. Tá? E acaba com toda a discussão. Tem um índice, facilita para tudo e pronto. E acaba. Eu ainda acho que Com aquelas exceções, que é o caso do centro comercial e tal, que aí você estuda. Mas você acaba com o problema do adensamento em exagero, você quer construir um prédio de 20 andares, deixa uma rua de 40. Vai lá e construir, faz uma deixa uma rua de 40. Mas isso não vai mudar a cidade. Não, mas... É porque tem ruas largas, aí vai construir Não, mais. mas vai ter... É a rua que Vai ter eu não sei como chama, uma forma de distribuição, mas